Salve fiel, salve nação corintiana, domingo agitado, tem informação importante no Corinthians pra vocês. Informação sobre o derby de amanhã, Corinthians e Palmeiras, 8 horas da noite, na Neoquímica Arena. Tão confiante na vitória do Corinthians amanhã, fiel? Deixa o seu palpite e o placar para esse jogão. E amanhã que pode ser o último jogo do Ramon Dias à frente do comando técnico do Corinthians. Isso se o Corinthians perder ou empatar, é bem provável que o treinador argentino seja demitido. Caso contrário, ele permanece até última ordem. Mas o Ramon Dias está muito pressionado à frente do Corinthians. Já há uma negociação nos bastidores com o técnico português Luiz Castro. E outro nome que vem ganhando força nos bastidores é o do Fábio Carille. Vocês aceitariam o Fábio Carille de volta no Corinthians? Deixa também aqui o seu comentário, a sua opinião. Tudo sobre o derby paulista, escalação, novidade na escalação, aliás, muita coisa importante. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir ao Neto, trazendo notícia quente do Corinthians sobre os bastidores do Timão, ao vivo no apito final, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão super agitado. Tem novidade, hein, fiel? Dá só uma olhada. Falar de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco você volta com a gente também pra falar de Botafogo aí direto no Maracanã. Que por sinal, o Botafogo é um timaço. Quem apita esse jogo de terça-feira? Arbitragem carioca, Bruno Arleu de Araújo, Meu que tá na Deus. pista. Ai, meu Deus do Horrível, céu! ele é horrível, com todo respeito, ele é horrível. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Botafogo 64. Seu Manati, se o Corinthians ganhar o jogo amanhã, meu irmão, o Botafogo é campeão. Depende do Botafogo ganhar o jogo do Vasco. Porque aí a grande chance do Botafogo vai ser essa. Palmeiras 61 ainda tem chance, Fortaleza ganhou de 3-0 do Juventude e tem chance, acabou. Só os três têm chance de ser campeão. Vamos colocar a próxima aí, a tabela aí pra mim, fazendo favor, que é só os três. Vamos lá. Atlético Goianiense pra mim já caiu, Cuiabá já caiu e Juventude pra mim vai cair. Isso é um pensamento meu, não sei do Salve, não sei do Quessada e da Marília. Pra mim, os três e o Bragantino. E aí vai correr aqui, ó. Vai correr aqui. Qual é a importância desse jogo de amanhã pro Corinthians e principalmente, Quessada, pro Romão Dias permanecer no comando da equipe do Corinthians, que por sinal um empate ele cai. O Ramon tá contando os dias, né? Já foi, né? Só falta agora enterrar. Mas assim, em relação a campeonato, se o Corinthians vencer amanhã, ele escapa. Se ele perder, aí é um duro golpe, né? É um duro golpe. Agora, Dois jogos em casa, né? Joga contra o Cruzeiro e joga contra o Vasco. Cruzeiro e Vasco. E Bahia. Não, seguidos. seguidos, O Corinthians, se empatar o jogo amanhã e se ganhar os dois próximos jogos, ele vai pra Sul-Americana. Isso. Agora, o Palmeiras é o seguinte, tava até com o Ricardinho, ele concorda. Que é grande palmeirense. O Ricardinho? Nossa. Não, o Ricardinho Nossa não. senhora. O Ricardinho tudo Palmeiras, tudo Palmeiras. Não tem maturidade pra falar isso. Não aguento, só fala de Palmeiras. Eu fui falar boa tarde. Ele viva Palmeiras. Fui falar boa tarde, ele falou Palmeiras. Ele tem a tatuagem ele tem a tatuagem de como é que ele se travante? Joino. Joino, ele tem a tatuagem do Joino o italiano. na panturrilha. Mauro Betti tem também. Joino. Mauro Betti vem também. Não, Mauro Betti tirou o cabelo quando o Joino foi contratado. Fez promessa, ele tem uma tatuagem. Se o Palmeiras Joino perder... eterno tá escrito na panturrilha do Se o Palmeiras perder o jogo, pra mim já era. Pra você, salve a vida do Corinthians em relação Já era pro Palmeiras, né? ao jogo de amanhã. São duas coisas muito loucas, né? O Palmeiras tendo que ganhar e o Abel Ferreira é monstro, que por sinal o Abel Ferreira acho que não perdeu nenhuma lá. Perdeu uma. Perdeu uma só. O gol do Roger Guedes. Perdeu uma. Esse cara é um monstro, esse Abel Ferreira é um monstro. E aí se ganha o jogo, vai pra 64. Não, 63. E aí iguala ali. Se o Corinthians ganhar, eu acho que ele vai pra 64, exatamente isso. Qual a ideia desse jogo pra arbitragem? Então você tem um time que joga pra ganhar o título e tem um time que joga pra não cair. Olha que loucura. Olha, e um derby de magnitude mundial. É jogo difícil e é árbitro que atrapalha o jogo. O Hilton Pereira... Ele atrapalha o jogo. O Hilton Pereira Sampaio Desgraçado. que vai apitar o jogo amanhã. Neto, pro Corinthians o empate é um grande resultado. Pro Palmeiras é um péssimo resultado. O Palmeiras tem que, você falou,
O Botafogo ainda vai jogar contra o Vasco, tem 3 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras não pode nem empatar esse jogo, nem pensar em empatar. O Corinthians é um grande resultado empatar, porque o Corinthians tem jogos na frente. O Corinthians ganhando amanhã do Palmeiras, o Corinthians pode almejar coisas maiores nesse campeonato, além do rebaixamento. Agora, o empate também é um grande resultado para o Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma que o empate é o grande resultado. Eu vou te perguntar, Marília, porque tem mais 2 jogos, Cruzeiro e Vasco. É o entendimento que eu tenho da tabela. E mais, hein? Se o Corinthians ganhar o jogo amanhã, o Corinthians briga para a Sul-Americana, no meu ponto de vista. Para você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Na verdade, o empate serve agora porque a rodada ontem, que começou ontem, facilita isso. O Corinthians não foi ultrapassado por ninguém que estava atrás dele. O empate não é confortável, mas sobe um número, né? Um pontinho, ainda que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, do Corinthians nessa diferença para a zona de rebaixamento. Se você pegar os adversários do Palmeiras para frente, na teoria, o Palmeiras é o mais difícil. O Corinthians não pega mais o Botafogo, o Corinthians não pega mais o Fortaleza, o Corinthians não pega mais o Flamengo, o Corinthians não pega ninguém que está no G6 a não ser o Flamengo. Eu vou passar tem o Cruzeiro aqui, que está de olho na Copa Sul-Americana. Então, deixou de ser catastrófico o empate amanhã. Catastrófico, é verdade. Porque ontem os resultados favoreceram. Acho que no caso, eu fiz essa brincadeira no UOL, vou repetir com licença. Do UOL, que hora que você faz do UOL? Tá no Todo UOL? dia, 6 da tarde. Chama Aliás, o eu UOL, e você, nós estamos competindo, hein? tudo No prêmio do UOL. Então, tudo bem, eu legal. falei, mas Juro que eu voto em você. Não, Neto. Por Deus. As pessoas falam, mas você vai votar em quê? Eu falei, não, eu voto no Neto, o Neto vota Não, em eu mim. voto em você. Qual o prêmio do UOL pra pessoa Não, votar em eu e você? você estamos Não, mas tudo bem. Eu, você e o Rizek. Não, é bom porque, assim, se forem anticorintianos, eles realmente não têm em quem votar. Você... Flash Awards. Melhor apresentador do ano. Nós três estamos Que bom. Parabéns e todo mundo vota na Marília. Mas na sexta-feira eu brinquei. O Davidson ficou famoso agora, não só pelos gols importantes que ele fez, mas por uma frase que ele tem falado da mulher. Quando minha mulher tá errada, ela tá certa. Quando ela tá certa, ela tá certa. Quando ela tá em dúvida, ela tá certa. O Ramon é assim. Quando ele tá certo, ele tá errado. Quando ele tá errado, ele tá errado. Quando ele tá em dúvida, ele vai errar. Então amanhã o jogo é importante pro Corinthians. O Ramon tem uma ampulheta em cima da mesa dele. Ou ele vai embora no dia 9 de dezembro, que acaba o campeonato, um dia depois, ou vai amanhã. Isso. Vamos lá. O que você pensa do Yuri Alberto em relação ao que ele tá jogando 24 gols? É o cara que tá arrebentando e que a gente não tem paciência com ele. O Yuri Alberto é um baita jogador. Não é craque, mas ele é um baita jogador. Não deixa ele correr, não deixa ele ter a sua vontade. Se criou muito em cima dele, até ele mesmo não sabendo os memes em cima dele, né? Um jogador que vem sendo decisivo nos últimos jogos e ele está sendo decisivo para que o Corinthians possa sobreviver e ir para uma Sul-Americana. E a gente está com a indústria dele. O que você pensa do Yuri Alberto amanhã e como escalar esse time? Porque ninguém sabe. Nem os jogadores. Com 4 no meio, né? Então, mas assim, ó. Eu tenho um palpite aí. Pra mim deveria jogar. Isso é o ponto de vista meu. Tá. Hugo, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Breno Bidon. Bidu. Matheus Bidu. Matheus Bidu. Alex Santana, Carrilho, Carro e Thales Magno. Na frente. Memphis Depay Yuri. e Yuri Alberto. Eu gosto Esse é o time pra mim, mas só que esse time nunca jogou. Como todos os outros times dele nunca jogou Sim. 2 jogos. Então o que isso pode atrapalhar num time que é F? Mas é muito F esse Palmeiras. O Corinthians tem que se preocupar com o lado direito do Palmeiras. Só o Bidu marcando ali Eu tenho que se preocupar com tudo, né, Marília? Mas enfim, eu concordo com essa escalação, mas eu não vou discutir em cima disso, porque a gente sabe que ele vai fazer totalmente diferente. Ele vai escalar no meio. A defesa, a primeira linha e o goleiro, ok. Mas ele vai escalar novamente o Charles. Ele vai escalar novamente o Martínez no time. E o Coronado não pode jogar. É bom a gente lembrar que ele está suspenso. Tomou o terceiro, Tomou graças o terceiro. a Deus. Aí ele vem com Carrillo e Garro e à frente ele vai colocar Memphis e Yuri. Ele vai deixar o Thales no banco e o Romero também. Tá. Eu faria isso daí. Eu colocaria um cara a mais pra atacar. Aí Pra fazer isso, ele tinha que colocar 3 zagueiros amanhã. Aí Em vez de 4 no meio, tinha que ser 3 zagueiros. Mas os dois laterais não apoiam. Só um minuto. Aí eu vou perguntar pra você. Com o Estevão, monstruoso, artilheiro do brasileiro, Rafael Veiga jogando bola, a visão do Flaco, a visão do Abel Ferreira, como que você enxerga o Palmeiras também brigando pro título em relação ao Corinthians do Yuri Alberto? Então, Neto, eu acho o seguinte, ele tem que acompanhar qual que vai ser a escalação do Palmeiras. O Palmeiras com o Estevão no Fagner vai deitar e rolar. O Estevão jogando em cima ali do Fagner, o Fagner não tem uma velocidade para acompanhar. Não. Independente da inversão que ele possa jogar, com certeza o Abel vai colocar a exploração em cima do Fagner. Então eu acho que isso
Isso tem que ficar atento. E isso é uma nesse coisa que está cartão. acontecendo há um bom tempo. Os clubes que jogaram contra a equipe do Corinthians, todos jogaram do lado esquerdo, em cima do Mateuzinho e do Fagner. Então, por isso que eu acho que amanhã o Corinthians teve poucos sucessos no ano. Ele vai entrar com 3 volantes, Maria. Ou é 3 volantes, ou são 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, o tenho Corinthians dúvida conseguiu disso. jogar mais em casa do que com 3 volantes. Por quê? Com 3 zagueiros, ele dá ao Bidu a chance de não fazer pênalti dentro da área. Ele joga da intermediária para frente. E o Fagner, idem. Então eu acho que amanhã é dia de 3 zagueiros e não de 3 volantes. Agora, o que joga esse menino Estevão? O Endrick é muito bom de bola, vai ser um centroavante incrível, não está tendo muita moral lá no Real Madrid, mas vai ter, porque ele é craque de bola. Mas o Estevão e o Rafael Veiga junto, os dois jogadores têm que ser marcados de uma maneira diferente para vocês, sim ou não? Sim. O que vocês pensam? Sim, acho que totalmente. Agora, gente, jogar com 3 zagueiros, com 3 volantes, já é dar a carta pro Palmeiras. Tá aqui, Palmeiras, pode vencer o jogo, ó. Não. É isso. Não, Com porque três com 3 zagueiros? zagueiros você pode colocar o Thales Magno Mas não no time. funciona, gente, não funcionou. O Corinthians empatou com o Grêmio em casa com 3 zagueiros. Tem uma coisa com... Perdeu pro Bragantino com 3 zagueiros. Só vou falar uma Fato. coisa de 3 zagueiros. Quando jogou com 3 zagueiros, o Garro jogou pra caramba. É isso. É isso. Amanhã, assim, Sabia? os 3 Não, volantes do Corinthians, sim. eles não são Eu capazes não de fazer gosto. a coisa. Eu também não Eu gosto. não gosto. Eu estou Eu também não citando gosto. resultados que eu vi com um time com três zagueiros, é o que eu vi. Certo. O que pensar do Rafael Veiga, que completou 100 gols com a camisa do Palmeiras e, pra mim, é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro há 5 anos. E não tem chance da seleção brasileira. E o tal de Paquetá tem e perdeu de 3-0 hoje. O time do West Ham, que é nome de presunto, porque presunto bom é da Sadia. Como que era? Pro Norte, West Ham? como que chama o time lá que ganhou? Nottingham Forest. Terceiro que é o time do colocado. Carlos Miguel. E do Murilo. Que zagueirão eu Murilo. sou maior que o Nottingham Forest e sou maior que o West Ham. Eu, sozinho, Caquito Neto. Não, Rafael Veiga é craque, Neto. Dá pra colocar o seguinte, ele teve uma baixa, o próprio Normal, Abel né? falou normal no primeiro semestre desse ano, mas agora, usando o termo da economia aí, Neto, o Rafael Veiga tá no viés de alta, tá jogando muito, tá no momento melhor. Eu não sei, o Ricardinho pode me ajudar e o Gustavinho também aí. O Gabigol fez 16 gols em 17 finais pelo Flamengo, não é? Sim. 16 e 17. 16 gols e 17 finais. O Rafael Veiga não é diferente disso não, cara. Em finais do Palmeiras. Eu acho que ele é um tem, cara eu acho que decisivo, ele tem uns 13 gols, 11 gols em 13 finais aí. Esse cara é um monstro jogando bola, que por sinal ontem estava também na 12 gols em finais com a camisa do Palmeiras. Olha que jogador que é esse cara. Como se preocupar com ele? Você prefere entrar com 3 zagueiros ou 3 volantes para enfrentar esses 2 jogadores do Palmeiras, que os 2 são craque? Na teoria, eu preferiria 3 volantes, mas o sistema defensivo do Corinthians conta com 2 laterais que não marcam. Neste caso, para você dar alguma profundidade ao jogo do Garro, inclusive dar opções ao Garro no ataque. Que o Garro também é jogo grande, eu abdicaria de um volante que ele tem colocado, colocava um zagueiro, porque aí você coloca o Fagner, consegue ainda fazer essa função da intermediária para frente, jogando, e principalmente quando joga em Itaquera, ele consegue ser esse jogador com finalização de fora da área. Foi assim contra o Flamengo, ele é um jogador perigoso ainda da intermediária para frente. Agora, se ele tiver que marcar na sobra, Ele tem que ter ou a cobertura. bola cruzada, ele precisa ter cobertura. Então, nesse caso, eu prefiro 3 zagueiros. Aonde o Abel entra em relação para ganhar o título, porque ele é papador de títulos. Ele se igualou ao Oswaldo Brandão. E esse é o jogo, para mim, é o jogo pro Palmeiras. Buscar o título ou perder o título. É o jogo de amanhã. Para mim, é o jogo do Corinthians buscar a Sul-Americana ou não buscar a Sul-Americana. Não é cair não, gente, porque todo mundo quer que o Corinthians caia. Eu fui na padaria, vai cair. Eu vou na zona, vai cair. Eu vou no cinema, vai cair. Antes eu acredito que vai cair. E não vai cair. O Corinthians ganhando um jogo amanhã, o Corinthians briga pra Sul-Americana pra mim. Olha que loucura. Que é um grande negócio participar, né? Porque ficar fora aí da Sul-Americana agora, O final Ricardinho e Copa falou, do se Brasil, ganhar o jogo amanhã, já entra na Sul-Americana amanhã. Sul-Americana. A gente precisa entender o que o Palmeiras vai ter do outro lado. Eu entraria com... Sabe o que o Palmeiras vai ter? É. Uma defesa boa, um meio campo bom, sim, um ataque bom e um treinador melhor porque ainda. é tudo melhor que o Corinthians, a gente tem que admitir e falar a verdade aqui. Agora, eu entraria com o Dudu amanhã no ataque, ao lado do Estevão e o Flaco Lopes como centroavante. O Aníbal tá voltando com o Rios e o Veiga livre para fazer o que o Garro tem que fazer do lado do Corinthians. Então, com 35 pontos ganhos, o Corinthians, se vencer a equipe do Palmeiras, o Corinthians vai ultrapassar o Criciúma, o Fluminense na tabela de classificação e vai ficar com o mesmo número de pontos do Vitória. E vai se livrar vai livrar um pouco de vantagem em relação
a zona de rebaixamento. Então, foi uma rodada bastante benéfica para o Corinthians. A combinação de resultados foi importante para o Corinthians, mas agora o Corinthians é que tem que fazer a sua parte vencendo a equipe do Palmeiras na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians em Itaquera. É claro que vai ser um jogo complicado. O Corinthians ele entra num momento grande de decisões, né, no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians é o seguinte, venceu apenas um dos últimos 16 derbys disputados. O retrospecto recente do Corinthians em jogos contra o Palmeiras não é bom, né? Vou repetir aqui, o Corinthians venceu apenas um dos últimos 16 derbys disputados. É um retrospecto muito ruim. Essa sequência tem 8 vitórias do Palmeiras e 7 empates. É realmente uma sequência muito complicada para o Corinthians nos últimos 16 jogos, dos últimos 16 jogos contra o Palmeiras. Mas derby é derby, clássico é clássico, e o Corinthians pode, por que não, conseguir esta vitória sobre o Palmeiras. Eu acredito na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena. E o Memphis Depay também acredita, né? O Memphis falou hoje para a Corinthians TV e se mostrou empolgado, falou em aproveitar o apoio da fiel torcida, que irá lotar em Itaquera. O Memphis disse o seguinte: estou animado. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer. Estou animado para ver amanhã como será, porque eu sei que, com os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos. O Memphis disse ainda: nós, como time, precisamos nos beneficiar disto, sentir este espírito e buscar os 3 pontos, porque esta é a única opção quando se joga um derby, especialmente em casa. Estou animado por isto. Então o Memphis sabe que apenas o resultado de vitória interessa à equipe do Corinthians. O Memphis já tem 8 jogos com a camisa do Corinthians, tem 2 gols marcados e 4 assistências. É um excelente aproveitamento com a camisa do Corinthians, o Memphis, que deve mais uma vez começar jogando entre os titulares. O Yuri Alberto vai jogar, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. O José Martínez vai jogar, também cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. O André Ramalho vai jogar, teve o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, tinha pegado 2 jogos de suspensão pela expulsão contra o São Paulo, mas vai poder jogar, e assim o Corinthians terá quase força máxima. Só não terá o Igor Coronado. O Coronado está suspenso com 3 cartões amarelos, então o Coronado não poderá jogar. O Garro, que está pendurado com 2 cartões amarelos, vai jogar mais uma vez, estará à disposição do técnico Ramon Dias. E poderá ser a última partida do técnico Ramon Dias no comando do Corinthians. Se ele perder o jogo, aí já é. Se ele perder o jogo, dificilmente ele vai permanecer como técnico do Corinthians. A pressão está muito forte pela demissão do técnico corintiano, embora só restem apenas 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, ele tem a intenção da permanência do Ramon Dias até o final do campeonato. Essa é a vontade do Augusto Melo. Mas o Augusto Melo está sofrendo muita pressão de todos os lados. Pressão da torcida, pressão dos conselheiros, pressão dos corneteiros, e há quem diga que pressão até dos jogadores, que não estão gostando do trabalho do Ramon Dias. Com isso, se ele perder para o Palmeiras, aí vai ficar difícil a permanência na sequência do Campeonato Brasileiro. É claro, se o Corinthians conseguir contratar outro técnico. E aí, a informação, a gente já passou aqui no canal do Cereto, é que o Corinthians quer a contratação do Luiz Castro, técnico português, ex-técnico do Botafogo. Esse é o plano A do Corinthians. O Luiz Castro, que está passando um período de férias na Bahia, com a família. E o Corinthians gostaria de contratá-lo, tanto é que o Corinthians já abriu conversas
com o Luiz Castro. Esta é a informação. O Corinthians já abriu conversas com o Luiz Castro. Agora, é claro que se o Ramon Dias vencer o Palmeiras, aí não há quem tire, né? Uma vitória contra o Palmeiras não vai ter ambiente para você tirar o técnico do comando do time. Pelo contrário, aí seria uma grande burrice trocar de técnico no caso de vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Aí vai fortalecer o trabalho do Ramon Dias. O plano B, caso o Luiz Castro não tope dirigir o Corinthians, é o Fábio Carille. O Fábio Carille é um desejo pessoal do Augusto Melo já há algum tempo. Já faz tempo que o Augusto Melo gostaria de ter o Fábio Carille. O Santos que confirmou, técnico do Santos, né? O Santos que confirmou a sua subida, sua ascensão para a primeira divisão do futebol brasileiro, né? O Santos conseguiu confirmar a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, e o trabalho do Fábio Carille muito contestado em Santos, apesar da classificação para a Série A. Mas no Corinthians ele tem uma história muito bonita. Ele foi campeão, a última vez que o Corinthians foi campeão foi justamente no comando do Fábio Carille. Faz 5 anos que o Corinthians não é campeão, a última vez em 2019, justamente no comando do Fábio Carille. Então o Fábio Carille, o Luiz Castro é o plano A, o Fábio Carille é o plano B. Mas vamos aguardar os acontecimentos. Primeiro tem o derby desta segunda-feira, jogo importante, e o primeiro derby com Memphis Depay, com a camisa do Corinthians. Tomar o Memphis, faça a diferença e ajude o Corinthians a conseguir uma vitória importante. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui, um pouco mais com vocês, né? Corinthians que tá se preparando aí para enfrentar o Palmeiras amanhã, jogo dificílimo, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, às 8 horas da noite, né? Corinthians precisa aí de um bom resultado. Alguns adversários do Corinthians que estão na briga ali do rebaixamento perderam pontos importantes, então o Corinthians com uma vitória pode dar uma escapada a mais aí na tabela de classificação. Vai ser uma partida quente mesmo. E o primeiro derby paulista do Memphis Depay. Inclusive hoje ele deu uma entrevista, né, à Corinthians TV, onde ele ressaltou a importância desse clássico, se dizendo estar muito animado para essa partida. Espera um clima quente na Neoquímica Arena para ir mais um derby paulista, Corinthians e Palmeiras. Corinthians que não ganha Palmeiras já faz um bom tempinho aí, desde 2021. O último treinador que ganhou, se eu não me estiver enganado, foi o Silvinho que ganhou o último derby. Para você ter uma noção de como que tá a situação do Corinthians. Rapaziada, me perdoe, tem que rir para não chorar, porque a situação do Corinthians nos últimos anos foi complicada. Renovação e transparência acabaram com o Corinthians, trouxeram alguns técnicos horrorosos. Aí chegou Augusto Melo fazendo algumas besteiras também. Agora, no final da temporada, aos 45 do segundo tempo, Corinthians está tentando se achar. Ramon Dias não está se ajudando. E o Corinthians amanhã vai para o derby paulista necessitando pontuar e fazer os 3 pontos para se distanciar da zona do rebaixamento. Porque imagina o Corinthians numa Série B o ano que vem, né? O quanto de prejuízo que o Corinthians vai ter se o time for rebaixado. Então o Corinthians tem que entrar muito ligado amanhã. Não pode perder essa partida, porque compromete muito aí o futuro da equipe na competição, né? E amanhã também pode marcar como o último jogo do Ramon Dias diante do Corinthians. Isso porque fontes trazidas aí do Parque São Jorge dão conta que se o Ramon Dias, se o Corinthians empatar ou perder essa partida, o treinador será demitido. Inclusive tem jornalista falando no vestiário. E com isso, alguns nomes estão sendo cogitados, né, para ser um possível substituto no lugar do Ramon Dias. Negociação avançada com o Luiz Castro. O Corinthians já está em contato com o treinador português, mas também tem o nome do Carille, que vem ganhando força nas últimas horas. Augusto Melo gosta muito do Carille.
Eu acho um retrocesso monstruoso trazer o Carille. Se for para trazer o Carille, prefiro trazer o Cuca. Dependente dos lacradores, da lacração, do futebol feminino, dependente de todo mundo, se for para trazer o Carille, Cuca 1000 vezes, né? Então, ou o Luiz Castro mesmo. É melhor então fechar com o Luiz Castro, porque Carille, pelo amor de Deus, né? A gente tá cansado de sofrer já. Mas deixa a sua opinião, se você aceitaria o Carille de volta ou não. Sugiro um nome de treinador pro Corinthians. O Corinthians está certo e atrás do Luiz Castro. Tem algum outro treinador que serviria para o Corinthians? Vocês aceitariam o Tite de volta, por exemplo? Vocês aceitariam o Sampaoli? Renato Gaúcho? Cuca? Por que o Cuca não é especulado, né? Poxa, o Cuca, mano, pelo amor de Deus, queria muito o Cuca no Corinthians. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários o que você acha sobre isso. Amanhã tem derby. Deixa também o seu palpite, o placar para esse jogo Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Bom começo de semana para vocês. Que Deus livre vocês aí de toda a maldade do inimigo, tá bom? Deus abençoe a família de vocês, os amigos de vocês e a família de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!